Ou ele perdia o Larry, ou ele despertava a fúria de mafiosos. Ele então se dirigiu à mesa do Vincent. E enquanto comia, ele não pôde deixar de olhar a mesa do Larry. E ele viu que o Larry ficou olhando para ele. Ele teve a impressão que a sua falta estava sendo sentida do outro lado. E ele também teve a impressão que isso machucou o Larry. E toda essa situação deixou o Jimmy irritado. Bom, para piorar, o Vincent comia quase toda a comida que era entregue ao Jimmy. E ele disse também: "Hey, garoto, você é bom em bocha?" E o Jimmy balançou a cabeça. Ele nunca ouviu falar disso. E então, o Vincent ficou surpreso. "Você deve estar brincando comigo. Venha, eu vou te ensinar a jogar." Depois do café da manhã, eles saíram para o pátio da prisão, onde uma longa quadra retangular se estendia pela linha do campo esquerdo do campo de beisebol. Havia um quadrado de cascalho de cada lado com grama no meio e estava bem cuidado, inclusive. O Jimmy se lembrou que já havia visto coisa semelhante em outras prisões, mas nunca soube qual era o seu propósito até aquele momento. Enquanto observava o Vincent habilmente arremessar as bolas de maneira dura e bastante coloridas em direção a uma bola alvo menor no gramado, ele instantaneamente entendeu porque o jogo era tão popular entre os mafiosos idosos. Exigia um esforço físico mínimo, mas exigia astúcia e crueldade, enquanto você jogava as bolas de seus oponentes para fora da quadra. E não importa o quão frio estivesse, Vincent estava sempre jogando. E embora fosse um idoso curvado, ele ainda era excepcionalmente bom. E demorou um pouco até que o Jimmy pudesse vencê-lo. Como as alergias do Jimmy o isentavam de um dia de trabalho na prisão, o Vincent tinha seu próprio passe médico para um problema cardíaco. E ele esperava que o Jimmy fosse seu companheiro de bocha matinal até que os outros saíssem do trabalho. Então, nas raras ocasiões em que chovia ou nevava, eles tinham que se sentar juntos e assistirem o talk show do Jerry Springer. E o que quer que eles fizessem, o Vincent falava mais. Ele era praticamente uma geração muito mais velha que Frank Calabrese e também uma raça mais gentil de chefe da máfia, já que o Jimmy se lembra que o Frank Calabrese ainda parecia obcecado pelo seu negócio brutal. O Vincent se concentrava mais em sua enorme família bem extensa. Ele falava sobre seus filhos, sobrinhos, netos e seu irmão, que era padre, e também a vida que tinham em Manhattan, sem contar a comida que comiam. Às vezes o Jimmy não sabia de qual iguaria italiana o Vincent estava falando. Não era nada parecido com a comida servida por sua avó ou os mafiosos de Cícero. E o Vincent sempre ficava exasperado. "Você deve estar brincando comigo! Você nunca comeu presunto?" E ele sempre pontuava suas memórias culinárias acrescentando: "Olhe para a sujeira que comemos nesse lugar." Em uma manhã gelada de outubro, enquanto eles estavam sozinhos na quadra de bocha, o Vincent ergueu a cabeça em uma ala do prédio onde os pacientes do hospital ficavam. E ele disse: "Você sabe que eles trouxeram o Johnny Goetz hoje? Ele está bem ali na janela." Esse Johnny Goetz era um mafioso de Nova York que o Jimmy havia conhecido e naquela época era provavelmente o mafioso mais famoso de todos. Quando o Jimmy disse que o Johnny estava ali,
ele não conseguiu esconder que não acreditava. E isso enfureceu o Vincent. E ele então se aproximou da janela, fez alguns assobios rápidos com os 2 dedos e gritou: "Ei, Johnny! Ei, Johnny!" E de repente, lá estava ele, John Good, parado bem ali no 2º andar, vestindo a mesma camisa caqui que o resto dos presos. Só que ele estava mais magro e mais pálido do que parecia nos jornais. E eles então começaram a falar uns com os outros, usando algum tipo de linguagem de código com as mãos, e depois ensinaram um adeus. O Vincent se virou e deu um soco no braço do Jimmy. "Viu? E você não acreditou em mim, não é? Eu sabia que ele estava aqui no momento em que ele chegou. Eles estão fazendo aquela coisa na garganta dele." O Jimmy descobriu mais tarde que aquela coisa era uma cirurgia para câncer. E esse mesmo câncer que acabaria por eliminar o John Good deste mundo. O que Jimmy nunca soube foi que o John Good e o Old Father eram rivais de sangue em Nova York. Aliás, o governo até acusou o Vincent de conspirar para eliminar o John Good. Ao olhar para aquele homem na quadra de bocha, o Jimmy pensou que eles poderiam ter sido melhores amigos. Os olhos do Vincent embaçaram e ele deu um outro aceno para a janela e disse: "Veja como eles nos esmagaram." Ele estava se referindo aos odiados federais. "Agora estamos todos aqui, juntos. Mesmo um cara como você, que não é um homicida, psicopata, louco, e você vai ficar aqui por mais 50 anos." E o Kenny assentiu com simpatia, mas por dentro ele pensou: não, se eu puder evitar. Ele já estava em Springfield há quase 2 meses. A sua liberdade estava tão perto quanto Larry Hall. Mas as manhãs com Vincent não estavam ajudando a sair mais cedo. E o Kenny começou a ficar desesperado para passar um tempo a sós com Larry. Por um tempo, tudo o que ele podia fazer era ficar para trás no refeitório depois do café da manhã, enquanto o mafioso se dirigia para a quadra de bocha com a sua equipe. Uma vez que os mafiosos estavam fora de vista, o Jimmy pegou uma bandeja e se juntou ao Larry em sua mesa. Mas o Larry estava claramente deformado pelos novos arranjos de assento. Além disso, eles nunca tinham mais do que 5 ou 10 minutos juntos antes que o Larry se levantasse e fosse embora. Houve um dia em que o Jimmy conseguiu se separar do Vincent. E ele decidiu seguir o Larry durante o dia. Ele queria ver outras oportunidades de cercá-lo, ou seja, encontrá-lo em outro lugar fora da biblioteca. Mas se Larry tinha algum tempo livre, tendia a passá-lo na marcenaria, onde o Jimmy ainda não tinha permissão para estar. E o Jimmy ficou perplexo com o que viu ali. Observando da porta, parecia que o Larry estava sempre trabalhando no mesmo projeto. Um pequeno pássaro de madeira que parecia um falcão. Finalmente, o Larry novamente forneceu uma abertura inesperada. Um dia, enquanto o Jimmy estava pulando de seu 2º café da manhã, ou seja, o Vincent e a sua turma iam embora, ele pegava suas coisinhas e ia para a mesa do Larry. O Larry estava indo embora, ele também ia para se juntar ao Vincent. E aí ele disse: "Larry, vejo você mais tarde na biblioteca." E desta vez a resposta do Larry foi diferente. "Sabe, James, se você quiser, você pode começar a se encontrar comigo e com meus amigos na pequena sala de TV nas noites de sábado, onde assistimos Os Mais Procurados da América." Era um programa da Fox. O Jimmy assentiu e tentou não parecer muito entusiasmado, mas estava borbulhando por dentro. Por mais louco que fosse, parecia que o programa era a coisa mais sortuda que havia acontecido com ele ali dentro. Se o Larry não tivesse convidado o Jimmy primeiro, ele nunca teria pensado em procurar o Larry naquela sala. Era um pouco maior do que uma sala com apenas algumas dúzias de cadeiras amontoadas dentro. Tinha uma TV com uma tela do tamanho de um portátil antigo e estava presa a um carrinho de metal perto da porta. E embora a TV ficasse ligada ali durante o dia, parecia que ninguém
se importava com aquela TV à noite, porque haviam duas áreas muito maiores que tinham TVs de tela maior. Uma era controlada pelos presos afro-americanos e a outra pelos brancos. Mas nenhum dos programadores dessas duas salas gostavam de assistir os mais procurados da América. E o Larry e os seus amigos tinham que se contentar com esta pequena TV. O Larry e os outros 3 Killer Babes costumavam sentar-se no meio da sala, a algumas fileiras da frente, e havia um punhado de outros internos que estavam espalhados pelas cadeiras restantes. Na primeira noite em que se juntou a eles, o Jimmy sentou-se ao lado do Larry. E ele havia planejado em sua cabeça que teria algum tempo para conversar com ele, mas estava redondamente enganado. Depois que o show de TV começou, era como se o Larry estivesse em seu próprio mundinho. Aquela tela era tudo que ele podia ver. E depois que o programa acabou, ele se levantou para ir embora. Tecnicamente, eles não tinham mais contato ali do que na biblioteca. O Jimmy então se obrigou a aparecer na semana seguinte para assistir os mais procurados da América. E ele quase caiu da cadeira depois que os créditos rolaram. E ele viu o assunto da semana no episódio: Serial Killers. Foi o primeiro de uma série de 4 horas de duração. O Larry nunca havia comentado com o Jimmy por que estava na prisão. Pelo contrário, ele estava muito longe disso. E o Jimmy não podia agir como se soubesse. Então, na primeira parte do show, o Jimmy olhou para a tela e depois olhava para o Larry com o canto do olho. E o Larry estava absolutamente hipnotizado. E o Jimmy viu aquilo como uma oportunidade. Ele pensava: como posso usar essas coisas para fazê-lo se abrir comigo sem assustá-lo? E nessa altura, parecia que eles estavam chegando perto do episódio final. E de repente, os pais de uma vítima desaparecida tomaram a frente do episódio. E eles imploravam ao responsável para que lhe dissesse onde ele havia enterrado a filha. E então, quando deu o comercial, o Jimmy decidiu fazer sua jogada. Sabe, se eu fosse o cara que eliminou essas garotas, eu deixaria todo mundo saber onde as enterrei. Os olhos do Larry ficaram enormes. Ele virou para o Jimmy e disse: você faria? E ele falou: por que não dar às famílias algum tipo de encerramento? Deixe que os pais deem à filha um enterro adequado e aliviem sua dor. Não é como se eu fosse sair da prisão. O Jimmy então se lembrou da cruz na parede do Larry e que ele ia à igreja na maioria das manhãs de domingo. E então ele falou: bom, pensei que pelo menos assim eu encontraria algum tipo de paz com Deus e tentaria me redimir. E o Larry voltou a cabeça para a tela. No sábado seguinte, quando o Jimmy chegou, ele encontrou o mesmo público esparso, os Baby Killers e um punhado de outros presos. Só que 10 minutos depois que o programa começou, um prisioneiro afro-americano bastante musculoso entrou na sala e o Jimmy o reconheceu instantaneamente. Ele era aquele cara que sempre se metia em brigas por coisas estúpidas. Ele concluiu que provavelmente ele havia sido expulso da sala de TV afro-americana. Quando ele entrou e deu uma olhada em todos eles, ele decidiu que os Baby Killers não iam assistir aos mais procurados da América. Sem dar uma palavra de explicação, ele desligou a televisão e sentou-se na cadeira em frente a ela. E o Jimmy ouviu o Larry murmurar baixinho: isso não é legal. Estávamos assistindo aquele programa. Só que o Larry e os Baby Killers permaneceram imóveis, olhando para a tela em branco. O Jimmy então percebeu que essa era a oportunidade de mostrar ao Larry que ele poderia ser seu amigo e até mesmo seu protetor naquele lugar. O Jimmy deu um pulo, empurrou as cadeiras até a televisão e a ligou novamente. E aí o detento ficou de pé, desligou. E ele disse: menino branco,
é melhor você não tocar ou terá um problema. Aí o Jimmy o olhou diretamente nos olhos, esticou o braço, pá, ligou a TV. Então o detento recuou para dar um soco no Jimmy e o Jimmy o acertou primeiro, com 4 socos rápidos no rosto. Quando ele se esparramou sobre as cadeiras, o Jimmy pulou em cima dele, batendo em seu peito e em sua cabeça. E ele ainda nem tinha terminado quando o alarme soou e um esquadrão de guardas entrou correndo na sala. Eles enviaram as cadeiras empilháveis que voaram em todas as direções e eles jogaram o Jimmy contra uma parede e o oponente dele contra outra. Depois eles sacudiram o Jimmy em busca de armas, em seguida o algemaram e o empurraram para fora da sala. Eles o mandaram para dentro do túnel. Esse lugar passava pelas escadas que era caminho para o refeitório e era muito mais longe do que o Jimmy sequer tinha permissão para ir sozinho. E eles chegaram aos portões duplos do infame edifício 10, onde eles guardavam os prisioneiros psiquiátricos mais incontroláveis. E na ala mais distante de todas, o buraco. Os guardas abriram uma porta de metal, removeram suas algemas e o empurraram para dentro. O buraco era uma caixa de cimento escura e desagradável, sem janela, com apenas um banheiro e uma laje de metal como cama. Em Springfield, eles tinham umidade saindo das paredes, como uma masmorra de filmes antigos. E o Jimmy ficou andando de um lado para o outro durante a noite, imaginando se havia exagerado ao entrar numa briga. Os agentes do FBI e o psiquiatra-chefe o alertaram especificamente para não fazer isso. Nesse caso, seria difícil provar que o Jimmy agiu em legítima defesa. O outro homem da luta não acertou um soco em Jimmy e, para piorar, ele estava muito machucado. Pouco depois do amanhecer, a aba da abertura inferior de sua porta foi levantada e a sua bandeja de café da manhã, do outro lado da porta, ele ouviu um guarda gritar: "James, a audiência sobre o seu ataque é às 9. Nós vamos passar e pegar você. Esteja pronto." O Jimmy ficou muito feliz que pelo menos isso ia andar. Então, depois que a alegria passou, ele começou a ficar paranoico, porque ele falou: "Os meus arquivos, a minha pasta de arquivo. E se eles adicionarem isso ao meu registro? Se isso fazer com que o FBI me mande de volta para Milão? E se eu tiver que cumprir mais tempo de prisão e não menos?" Então depois os guardas chegaram e levaram o Jimmy para a audiência. Ele estava equipado com algemas e um cinto de segurança que acompanhava as algemas. Depois ele se sentou em frente a um painel de 6 homens e mulheres em trajes de negócios. Antes que o painel pedisse ao Jimmy seu lado da história, um agente penitenciário apresentou-lhe os resultados da investigação. E vocês não vão acreditar, mas os Baby Killers apoiaram o Jimmy e disseram que o outro cara havia começado a briga. O painel liberou o Jimmy do buraco no dia seguinte, sem mais nenhuma menção sobre o incidente em seu registro. A próxima vez que o Jimmy viu o psiquiatra-chefe, ele disse: "Olha, eu estou ciente da briga e eu não vou deixar nada negativo ser colocado na sua pasta. Mas se isso acontecer de novo, eles vão olhar para você como qualquer outro preso que vive brigando e vão ficar totalmente contra você. Não sei por quanto tempo eles vão mantê-lo no buraco antes de deixá-lo sair." Mas apesar do risco potencial a longo prazo, o Jimmy descobriu que a batalha pelos mais procurados da América lhe rendeu uma grande gratidão de Larry e seus amigos. Absolutamente ninguém jamais havia os defendido antes. E a grande hora chegou, porque os dividendos seriam pagos na noite de sábado seguinte. Quando Larry convidou Jimmy pela primeira vez para ir à sua cela quando o programa de TV acabou. Para qualquer visitante de fora da prisão, o espaço de vida do Larry parecia ser pouca coisa. Mas naqueles confins minúsculos, o Jimmy viu armadilhas que só vinham com mais longevidade e privilégio. Ele ficou muito impressionado com a iluminação atmosférica do Larry, que era uma das coisas mais deprimentes sobre a prisão, porque eles faziam com que as células ficassem muito, muito brilhantes. A lâmpada era muito forte.
Só que a lâmpada na cela do Larry era muito fraca. Como haviam 2 lâmpadas, uma ficava desligada e essa fraca ficava acesa. Então isso deixava o ambiente muito mais confortável, caseiro e habitado. E para complementar a iluminação suave, o Larry abafou as pernas de sua cadeira com bolas de tênis que haviam sido cortadas ao meio para que ele pudesse se movimentar para frente e para trás enquanto estava sentado sem o mesmo guincho que todos os outros sentiam. O Larry tinha mais coisas em suas paredes do que um prisioneiro típico, principalmente a cruz. Tais demonstrações de devoção espiritual só eram permitidas pelo capelão se fossem apoiadas por uma assiduidade ativa na igreja. Em uma inspeção mais detalhada, o Jimmy pôde ver que a cruz era feita de papel de construção decorada à mão. Provavelmente porque um crucifixo real daquele tamanho poderia ser usado como uma arma, então por isso era completamente proibido. As fotos em exibição eram principalmente dos membros da família, o gêmeo Gary, que não parecia em nada com Larry. Também tinha foto de um casal de idosos curvados e o Jimmy ficou surpreso quando soube que eles eram os pais do Larry, porque eles pareciam ser idosos o suficiente para serem seus avós. Se o Larry falava de alguém da sua família, este era do seu gêmeo. Meu irmão faria qualquer coisa por mim e eu faria qualquer coisa por ele. Se ele pudesse, trocaria de lugar comigo. E ele enfatizava isso para o Jimmy. E o Jimmy também notou as pilhas de revistas e as pilhas de livros nas prateleiras do Larry. Mais material de leitura do que ele já havia visto na cela de qualquer outro homem. O Larry tinha óculos, luvas, que era necessário para seus vários trabalhos de zelador, e estes ficavam pendurados em ganchos especiais, e o seu armário estava cheio de um lado para o outro, com roupas penduradas, com muito capricho. E o Jimmy pensou, gente, em comparação com a minha cela, dá de 1000 a 0. E mais do que tudo, a cela do Larry permitia que eles tivessem um tipo de discussão que não poderiam ter em nenhum outro lugar da prisão. Geralmente, o Jimmy sentava-se na cadeira, enquanto o Larry se recostava em seu beliche. A conversa era muito mais fácil para o Larry se lidasse com algumas de suas paixões, como a guerra civil, a tradição indiana ou carros antigos. E enquanto no relatório que o Jimmy leu, o advogado do Larry disse que ele era uma pessoa que tinha uma deficiência de atraso mental limítrofe, o Jimmy percebeu que o Larry não era burro de jeito nenhum. Havia coisas que ele discutia na história sobre as quais o Jimmy não fazia ideia. E claro, haviam coisas em que o Larry era completamente ignorante. Ele definiu que o Larry não era simplesmente o tipo de pessoa que você chamaria de completa. Apesar da descoberta que havia feito, o Jimmy não relatou ao psiquiatra nada dos seus avanços. Ele temia que eles pensassem que ele estava indo rápido demais. A única pessoa em quem ele confiava era o Big Jim, seu pai. E isso, é claro, tinha suas desvantagens. Apesar de algum tremor persistente do derrame, o Big Jim não conseguia ficar longe de seu filho por muito tempo. A família toda do Big Jim tentava dissuadi-lo e impedir de dirigir 8 horas até Springfield para fazer pelo menos uma visita pro Jim. E ninguém conseguia impedi-lo, porque ele fazia isso mesmo. Ele entrava no carro e dirigia. E fora as visitas, o Jimmy continuava a conversar com seu pai todos os dias. Só que dessa vez não eram 3 vezes no dia. Era apenas uma vez, e geralmente à noite. Sabendo que suas ligações poderiam ser monitoradas, o Jimmy tentou dizer apenas o suficiente para que seu pai soubesse que estava progredindo. Finalmente estou ganhando terreno nessa situação, disse ele em uma noite. Mas o seu pai rapidamente o repreendeu, porque estava preocupado.
Espero que você não esteja falando com esse cara ainda. Lembre-se do que o promotor Larry Beaumont disse, filho. Você não tem que estar falando com esse cara ainda. Aí o Jimmy retrucou: eu também não deveria estar falando com você sobre isso. Eu só quero que você saiba que as coisas estão indo na direção certa. Aí o Big Jim deu uma pausa e perguntou: então você realmente está falando com esse cara? Aí o Jimmy disse: pai, por favor, não podemos falar sobre isso. Aí o Big Jim retrucou: bom, não sou eu que está falando sobre isso. É você que está falando sobre isso. E embora o Jimmy tivesse se movido mais rápido do que qualquer um pensava que ele poderia para ganhar a confiança do Larry, ele sabia que não poderia estragar tudo agora. E ele levaria o tempo que fosse necessário para Larry confiar nele. Principalmente porque o Jimmy falou sobre a vida normal do lado de fora, sua rotina de café da manhã, rotina de trabalho. E se ele fosse trazer algo sobre os crimes, ele teria que ser motivado por algo que o próprio Larry disse primeiro. Mas isso ainda não havia acontecido. O Larry nunca tocou nessa questão. Então o Jimmy pensou: bom, como foi ele que me pediu para assistir Os Mais Procurados da América? Eu acho que eu posso falar sobre serial killers. E de repente isso não vai deixá-lo desconfiado. E enquanto se sentavam sobre a cruz na cela do Larry, o Jimmy pensou que era hora de jogar a cartada da religião. E aí ele falou: olha, aquele cara do programa fez o que fez, mas ainda pode ser redimido. E aí o Larry pensou e falou: você acredita que alguém poderia ser redimido por isso? E então o Jimmy puxou na sua memória algum versículo bíblico que ele lembrava. E ele lembrava de um. E ele disse: deixe o ímpio abandonar seus caminhos e volte para o Senhor, e ele terá misericórdia dele. Quando Larry ouviu isso, ele só acenou com a cabeça. Só que as conversas não iam adiante. Na verdade, o discurso bíblico do Jimmy fechou mais a porta do que a abriu. Então ele começou a se perguntar se de repente a religião não era um esconderijo para o Larry. Ao invés de limpar sua alma, ele usava a religião para se esconder. Além disso, ele pensou: o maior problema na vida do Larry não é o espírito, mas a carne. Ele tem muitas emoções confusas e conflitantes sobre as mulheres. Isso nem é engraçado. Uma vez o Jimmy sugeriu de forma irônica que as revistas do Larry eram adultas. E o Larry ficou chocado. Ele foi incomodado com essa sugestão. E aí o Jimmy percebeu que se ele falasse qualquer coisa sobre mulheres sem roupa, o Larry ficava todo esquisito. E ele pensou: esse cara nunca teve nada consensual com qualquer garota em sua vida. E então, enquanto ele tentava entrar na cabeça do Larry, o Jimmy pensou em um amigo do ensino médio. Um moço que era marginalizado e todo mundo costumava mexer com ele. Até que o Jimmy o colocou sob sua asa e proibiu as pessoas de continuar zombando dele. E esse moço não era bobo. Ele era muito inteligente, podia ser muito engraçado. Ele também não era muito nerd. E todos os problemas dele giravam em torno de como as garotas eram rudes com ele e de como ele não conseguia lidar com elas de forma afável, assim, carismática. E isso era uma coisa que o Jimmy percebeu, que não havia nada que ele pudesse fazer para fazer as garotas gostarem dele, ou até mesmo falar com ele. E nessa escola o Jimmy viu que muitas pessoas ali se esforçavam para maltratar esse rapaz. E ele podia entender como esse rapaz passou a odiar essas meninas. Então ele tentou sentir que podia ser a mesma coisa com Larry. Ele tentou sentir a dor do Larry. E com isso em mente, o Jimmy começou a falar mal de garotas. Então, em uma conversa, ele mencionava a antiga namorada e em como as coisas estavam ruins com ela. E ele disse: sabe, Larry, eu posso entender onde um cara pode ser levado ao limite por causa de uma garota, sabe? Eu sei. Aí outro dia ele disse: tem muitas garotas por aí que usam você por dinheiro e depois fogem
ou seu melhor amigo. E cada vez que ele dizia essas coisas, ele podia ver as luzes se apagarem nos olhos do Larry. Era como apertar os botões em um robô. E finalmente, em uma noite, o Larry começou a fazer suas próprias críticas. E ele disse: olha, desde que eu era menino, as meninas me rejeitaram. Eu tentava ser legal com elas, James. Eu realmente tentava, James. Mas elas sempre me trataram como um lixo. O Jimmy foi percebendo que todos os insultos que ele ouviu ainda estavam em suas costas. E ele falava sem parar sobre uma garota que não respondia depois que ele disse olá. Ou então uma outra que estava rindo dele. Ou então uma prima que reclamou com os pais dele que o Larry a olhava de forma errada. E ele fez esses pequenos desabafos. Foi nesse momento que o Jimmy percebeu que era a hora. Larry, o que você fez? Por que você